Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. E no programa de hoje vamos conversar com o pastor batista e deputado federal Henrique Vieira. Ele é de Niterói, no Rio de Janeiro, formado em teologia, ciências sociais e história. É adepto da ideia de não violência e tem como principais referências, além, claro, de Jesus, Gandhi, Martin Luther King e Nelson Mandela. É autor de vários livros, entre eles O Amor como Revolução, que lemos alguns trechos durante a programação especial de leituras de verão. E o mais recente, lançado no ano passado, o Jesus Negro, o grito antirracista da Bíblia, publicado pela editora Planeta e que será o assunto principal da nossa conversa de hoje. Seja muito bem-vindo, pastor Henrique Vieira, muito obrigado aqui pela essa oportunidade de poder conversar com o senhor. Eu que agradeço, muito obrigado pelo carinho e pelo convite. Feliz de estar aqui. E antes de falarmos aí do livro O Jesus Negro, acho que valia a pena nós falarmos sobre dois aspectos do livro anterior, O Amor como Revolução, em que o senhor fala sobre o amor e sobre o fundamentalismo religioso. O senhor fala do amor que uma pessoa pode ser cristã, por exemplo, a dizer que ama o próximo, principalmente o mais próximo, mas ao mesmo tempo ele pode coexistir com o racismo, com o machismo, com a violência, né? E que é possível amar em casa e sair pela rua distribuindo raiva, intolerância, ódio e desejando a violência como forma de punição. E lá no capítulo da intolerância religiosa, o senhor levanta aqui uma outra questão que eu acho muito interessante, que é a lente, né? Que não existe uma leitura neutra da Bíblia e que você faz essa leitura a partir de uma lente. E a lente fundamentalista se apega à letra fria enquanto esfria corações diante da vida concreta, uma frase que o senhor usa muito lá. A lente fundamentalista se apega à letra fria enquanto esfria corações diante da vida concreta. É possível, pastor, a gente conseguir mudar essa lente a partir de uma nova leitura de Jesus, uma nova perspectiva, mudar um pouco essa ideia que nós temos, a maioria pelo menos tem, né? Que os que são cristãos, de que o amor é um amor muito restrito, circunscrito. Como que o senhor avalia isso? É possível mudar a cabeça das pessoas em relação a essa perspectiva? Eu acredito que é possível resgatar a essência do Evangelho de Jesus. Jesus mesmo fala: amem uns aos outros, como eu amei vocês. Portanto, não é um amor abstrato, apenas conceitual, não é um amor sem exemplo, sem referência e sem concretude. Jesus fala: amem. Como? Da maneira que eu amei vocês. E quando olhamos para a vida de Jesus, o amor ali é muito mais que um sentimento. É partilha do pão, é compaixão, é misericórdia, é solidariedade, é defesa dos vulnerabilizados e injustiçados, é denúncia do acúmulo de riquezas, é quebra de preconceitos, é celebração da diversidade, é dar a vida pelo outro, jamais tirar a vida do outro. Portanto, mais do que mudar a cabeça das pessoas, eu quero, na verdade, todos os dias que a minha cabeça vá se convertendo a esse amor ético, concreto, relacional, que é muito mais do que sentimento. Porque se o amor for esvaziado desse conteúdo concreto, bem, ele pode conviver com todo tipo de violência, porque é um amor abstrato, é um amor sentimentaloide. Eu vou inventar essa palavra aqui de propósito, porque não mobiliza os afetos, porque não amplia a consciência, porque não compromete com a dignidade do outro, porque não tem senso de justiça. Então, eu acredito sim, muito, que é possível resgatar esse amor ético, que é a essência do Evangelho de Jesus. E no livro o senhor fala que é impressionante como o cristianismo, que é uma espiritualidade de origem periférica e popular, pautada na radicalidade do amor, foi se tornando justificativa para sistemas opressores e práticas de ódio. Jesus andou com os pobres e oprimidos, acolheu as pessoas amaldiçoadas e marginais, exaltou o perdão como forma de mediação de conflitos, como o senhor fala, né? Então, dentro dessa ideia de um resgate histórico aí também de Jesus, colocar ele dentro de uma nova perspectiva, eu imagino que a partir daí surge o livro O Jesus Negro, não, deputado? Exatamente, o livro Jesus Negro
vem dessa linha de pensamento, de experiência, de fé, da teologia negra, enfim. Por que a imagem de um Jesus branco parece natural, universal e neutra? E por que a imagem de um Jesus negro provoca incômodo, estranhamento? Parece que é forçação de barra e precisa ser comprovada. Olha como é que funciona. O Jesus branco não precisa de defesa ou explicação. O Jesus negro tem que ser provado. Isso é fruto do racismo. O que eu estou denunciando é que o embranquecimento de Jesus é, na verdade, um projeto de poder que afasta o evangelho da sua origem, que é periférica, que é popular, que vem daqueles que sofreram com a opressão. Então, é importante que as pessoas me entendam. Não é nada anti-branco, é tudo anti-racismo. E eu estou, na verdade, apenas levando adiante uma perspectiva, né, que desnaturaliza a imagem de um Jesus branco, que possibilita imaginar um Jesus negro e perguntar por que não? Por que isso ofende? Por que isso agride? Por que isso gera estranhamento? O que está por trás disso? E tem um último detalhe. Bem, Jesus de Nazaré, Jesus da periferia, Jesus que viveu a experiência concreta de um oprimido. Bem, se esse é o critério do Evangelho, e eu estou no Brasil do século XXI, se houve aqui quase 4 séculos de escravidão sobre o povo negro, se no Brasil de hoje cidadania ainda tem a ver com a cor da pele, se no Brasil de hoje tem desigualdade no acesso a direitos, mercado de trabalho, emprego, renda em relação à raça, se no Brasil de hoje nós temos mulheres negras na base da pirâmide sofrendo superexploração, se no Brasil de hoje a juventude negra é alvo de massacre, até mesmo genocídio, bem, se Jesus se expressa por meio dos oprimidos, se esse é o critério do Evangelho, então eu me sinto muito à vontade para dizer de maneira teológica, bíblica e espiritual que no Brasil de hoje é até mais conveniente e coerente dizer o rosto de Jesus é negro, porque tem mais coerência com o chão da Bíblia, tem mais a ver com Nazaré. Não é anti-branco, mas é entender que o rosto de Cristo vai sempre se expressar a partir dos corpos subalternizados e oprimidos por uma relação de poder. Então, eu diria que biblicamente faz sentido, por esse critério do Evangelho, discernir Jesus a partir do rosto negro, da experiência negra nas Américas e no Brasil. E é uma forma, né, simbólica, o livro, inclusive a capa muito bonita, o Jesus Negro, né, o título, e é uma maneira também de questionar essas lentes de entendimento bíblico que vão sendo passadas de geração em geração, principalmente a do Jesus loiro, de olhos azuis, isso ninguém questiona, é importante ter essa outra referência. E o senhor tem uma frase ótima em que diz que a Bíblia foi escrita em ambiente semelhante ao dos quilombos, mas vem sendo interpretada na sala da Casa Grande. É bem isso, quer dizer, é uma lente imposta, né? É mais do que uma lente imposta, é uma lente que contradiz a base e o chão do Evangelho. É antagônica, irreconciliável. É quilombo e Casa Grande, ou seja, não tem síntese a se fazer. Jesus de Nazaré, creio, Deus entre nós, viveu a experiência dos oprimidos. Isso é bíblico. Então, uma tragédia de parte significativa da história do cristianismo é que o oprimido vem sendo lido e interpretado pela lente do opressor. E essa interpretação vai escalonando para os oprimidos. Olha o ciclo que se faz. Então, some o Jesus do Evangelho, some o Jesus torturado, some o Jesus perseguido político, some o Jesus não bem visto, não bem quisto pelo templo, pelos religiosos mais poderosos da época. Some o Jesus da radicalidade da partilha material,
some o Jesus do amor aos inimigos e do perdão sem limites. E vai se criando um Jesus moldado à lógica do poder, da violência, das cruzadas, da colonização, da escravidão, do genocídio sobre os indígenas, do controle sobre as mulheres e por aí vai. E pior, quando você resgata o Jesus do Evangelho, lendo o Evangelho pela lente do Evangelho, você é julgado por esse cristianismo hegemônico. Você é o herege por estar desautorizando o Cristo colonizador. Que negócio é esse de Jesus dos pobres? Que negócio é esse de Jesus da partilha do pão? É Jesus comunista? Que negócio é esse de Jesus negro? É forçação de barra, é ideologia? Olha que curioso. A colonização sobre o evangelho vai virando referência de evangelho. E se você busca descolonizar isso, você é o herege da vez. É um jogo assim muito bem montado para proteger a imagem de um Cristo acomodado às estruturas de poder. Mas Jesus tem a ver com a lágrima de uma mãe. Jesus tem a ver com o estômago de uma criança. Jesus tem a ver com a singeleza e a delicadeza da vida. Jesus se manifesta, eu creio, continua se manifestando nos oprimidos, nos empobrecidos, nas vítimas, nos torturados, não nos torturadores, nos crucificados, não nos que crucificam, nos que dão a vida, não nos que tiram a vida. Eu creio realmente nisso de todo o meu coração. Inclusive o senhor menciona no livro que a negritude de Cristo não é uma simples afirmação sobre a cor da pele, mas sim a afirmação transcendente de que Deus nunca deixou os oprimidos sozinhos na luta, né? Mas, de qualquer forma, para romper esse círculo vicioso que foi criado, né, ao longo do tempo, o senhor propõe a leitura popular da Bíblia, a leitura comunitária e contextualizada dentro de uma perspectiva histórica. O senhor que é pastor, está lá na trincheira, está no púlpito, né? Além de conhecer outras denominações religiosas e tudo mais, o senhor acha que essa ideia é viável na nossa realidade atual? Tem que ser. Nós precisamos ler a Bíblia de forma comunitária, acolhendo as angústias e as dúvidas, fazendo perguntas ao texto, contextualizando o texto. Ler a Bíblia a partir da centralidade de Jesus, do amor. Eu acho que é viável. A gente tem que desautorizar essa interpretação hegemônica que se diz neutra e, na verdade, é muito partidária dos sistemas de opressão, e fazer uma leitura da Bíblia que seja devocional, que seja singela e que seja também contextualizando os textos e jamais reproduzindo violências em nome do texto bíblico. O texto fora de contexto pode virar pretexto para qualquer coisa, todo tipo de barbaridade e violência. Leitura popular da Bíblia é leitura comunitária, é leitura circular, é leitura horizontal, é leitura que dá espaço para perguntas, questionamentos, críticas e dúvidas, é leitura que coloca a Bíblia no chão da história e é leitura a partir de uma lente, que é a experiência de Jesus de Nazaré. Então você vai entendendo que no fundo e no fim, a palavra de Deus é mais do que um texto, do que uma vírgula, do que um versículo. Ela vai se atualizando e vai sempre sendo critério de amor, de emancipação, que vai amolecendo, moldando, ampliando os nossos afetos e o nosso próprio coração. Eu creio e acho que temos que fazer ser possível a leitura comunitária, popular, devocional e engajada da Bíblia. Vou me aprofundar um pouquinho mais nessa questão, porque eu acho que aqui que está o problema, assim, ou a solução do problema também, porque o senhor fala que evangelizar os pobres é compartilhar a boa notícia, o evangelho, que é a vontade de Deus de tirá-los dessa condição, e o crescimento hoje, principalmente das igrejas evangélicas, ocorre principalmente nas periferias, como mostram vários estudos e pesquisas, principalmente o do antropólogo Juliano Spier, que escreveu o livro O Povo de Deus. A questão toda para mim é a seguinte: o senhor acha que é possível que essas pessoas que lideram essas igrejas, principalmente na periferia,
consigam fazer uma leitura popular ou tenham essa ideia de mudar a lente e colocar outro tipo de dinâmica para as pessoas, para os seus fiéis, para aquelas pessoas que estão em suas igrejas. O senhor acha que é possível mudar essa igreja ou a coisa já está tão cristalizada que é quase dar murro em ponta de faca? Tudo que é sólido se desmancha no ar. Na verdade, eu acredito sim. Eu acho que sem ilusão também, assim, e sem espíritos de ser salvador das coisas. Não, acho que a experiência comunitária com o povo vai nos oferecer caminhos também. Nem me coloco nesse lugar jamais. Vou levar, sabe, a leitura correta. Não, mas eu acho que na experiência, na convivência, no trabalho de base, na partilha do cotidiano, na oração mútua, a gente pode, e sim, não é abrindo a cabeça das pessoas, nem acredito nisso, mas a gente pode produzir junto uma consciência de evangelho marcada pela radicalidade do amor e da misericórdia. Mas eu reconheço, não é tarefa fácil no Brasil de hoje, até porque por meio de poder econômico, midiático, televisivo, político, é um sistema, inclusive de dominação da leitura e da interpretação da Bíblia e do significado de ser cristão. Eu sei o tamanho do desafio, mas olha, eu sou discípulo de Jesus, nem a morte ele obedeceu, porque morreu e ressuscitou, desautorizando o fim e abrindo começos. Então, até por fé, eu preciso abrir novos começos junto com as pessoas, junto com o nosso povo, confiando que é possível sim. Sim, o senhor tocou bem nos pontos assim que eu acho que são os principais, né? Óbvio, parece que a gente está nadando contra a maré, né? Que a maré é um tsunami, né? Esse é o ponto. Mas a gente tem que começar de alguma forma, quer dizer, trabalhando aqui, pelo menos um pouco a consciência. É um trabalho de longo prazo, mas realmente esse sistema ele acaba se perpetuando, até porque virou, e o senhor sabe melhor do que ninguém, conhece aí com profundidade, virou um sistema de poder, né? Quase um Estado teocrático de alguma forma, ou pelo menos um embrião de um Estado teocrático. Então é isso que eu fico assim muito preocupado, que a coisa está caminhando para isso, né? Exato. Tem um grupo político-religioso que quer dominar o Estado brasileiro, a legislação, quer fazer da sua doutrina algo mais importante e superior à Constituição. Não consegue suportar a ideia de que as pessoas podem existir sendo diferentes do que elas acham que é o correto e até estão dispostas a tudo mesmo, por meio da força do Estado, impor à sociedade um modo de vida. Isso é muito perigoso, é tipo um ataque fatal contra uma democracia já tão frágil, né? Sim. Mas temos que dar resposta. A fé não é projeto de poder, a fé é testemunho de serviço. Exato, e que é o embate que eu soltei muitas vezes nas comissões, né? Porque eles usam da Exato. Bíblia, da leitura viciada da Bíblia, uma leitura equivocada, para suprimir uma série de direitos aí, humanos, inclusive. Sim. Deputado, assim, ok, temos que fazer uma nova leitura da Bíblia. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor que podia passar horas aqui o senhor respondendo, mas vamos supor, a pessoa que está nos ouvindo agora, ela fala assim, bom, tá bom, eu tenho que fazer uma leitura popular, eu tenho que fazer uma imersão aqui, eu tenho... Como é que eu começo a fazer isso? Como é que eu começo a quebrar esses paradigmas? O senhor tem alguma dica ou alguma forma, como de repente como o senhor ensina, ou como o senhor aprendeu? O que que o senhor sugere para uma pessoa começar a fazer, quebrar essas amarras, quebrar essas lentes e começar a enxergar o evangelho, principalmente o evangelho, né, com uma nova perspectiva? Sim. Deixa eu só explicar um termo que eu acho importante. Eu não sei se eu chamaria de nova leitura, porque não estamos inventando nada. Eu acho que, embora o cristianismo hegemônico seja historicamente muito conservador, nossa, sempre existiram experiências lindas de cristianismo popular. E às vezes a gente acha que é uma coisa, nossa, tem que ter um curso de teologia. Não, sabe? Tantas experiências bonitas de partilha, de divisão da terra, de direitos humanos, de cuidado com a natureza, de sensibilidade ecológica. Então, eu só quero chamar a atenção
que eu sou fruto de um cristianismo também. Eu reivindico esse lugar. Nada de excepcional, nada de heróico, nada de inovador. Eu sou fruto de quem veio antes, de quem está ao meu lado, e que existe e resiste na história um cristianismo à margem do poder e dedicado ao amor. Sobre o que fazer, não existe uma receita, mas eu acho que é isso: é ler a Bíblia a partir da lente de Jesus. Não é impor a Jesus uma visão de Deus. É o contrário, deixar Jesus nos revelar quem é Deus. E então vamos enxergar um Deus de solidariedade, de perdão, que se doa para a humanidade. Então, ler a Bíblia a partir de Cristo, não tratar o texto isoladamente como verdade absoluta e palavra de Deus, submeter o texto ao contexto histórico, o que passa pelo filtro de Jesus e serve para sempre, o que não passa pelo filtro de Jesus e é só um dado cultural da época, que nos cabe, inclusive, não validar, não confirmar, não reproduzir, porque não passou pela lente, pelo filtro de Jesus Cristo de Nazaré. Outra dica, dentro do possível, é contar essa história aí de Dom Helder, de Irmã Dorothy, de Frei Beto, de Luther King, dar luz a esse cristianismo franciscano, né? Tanta coisa bonita que a gente, ao pesquisar e ao descobrir, se sente também tão contemplado, contemplada, representado, representada. E, por fim, buscar parcerias, amigos e amigas, irmãos e irmãs, para a gente comungar onde tiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ali Jesus está. Então, nada contra templo. A minha igreja tem um lugar que se reúne todo domingo de manhã, mas lembrar dessa simplicidade. Igreja é mais do que isso. É comunhão, é amizade, é ter com quem compartilhar da vida, é orar junto, é pedir ajuda, é dizer, vamos ler a Bíblia junto, vamos orar junto, vamos buscar a Deus juntos. E eu acho que isso é bênção também, deixo como uma singela sugestão para quem está nos ouvindo. Muito bem, deputado. Eu não poderia encerrar a nossa conversa sem fazer uma pergunta sobre política. O senhor é deputado federal, em primeiro mandato, e fica sempre aquela curiosidade nas pessoas, né? É possível seguir de verdade os ensinamentos de Jesus e estar no Congresso Nacional? É possível ser adepto de práticas de não violência e sobreviver em Brasília? Porque eu imagino que não deva ser fácil participar dos embates no Congresso e do jogo político. O que o senhor pode falar? O depoimento, em mais de um ano que o senhor já está aí em Brasília. Absolutamente possível, absolutamente necessário. Eu tenho pedido muito a Deus para eu ser sal e luz aqui com a minha equipe, sem heroísmo, sem personalismo, sem justiça própria, fugindo das seduções do poder, me lembrando do povo, das pessoas simples e trabalhadoras, dos movimentos sociais, das lutas populares, do que aprendi com minha mãe, com minha avó. Eu estou pedindo a Deus isso, essa bênção de ser bênção. E é possível, sim, né? Onde há ódio levar amor, onde há vingança levar perdão, onde há desprezo pelo povo levar amor pelo povo. E insisto, sem heroísmo, sem apontar para mim. Eu não quero esse lugar para a minha vida. Eu só quero poder emanar Jesus e apontar para Jesus. E estar tranquilo é a minha grande honra. Ser amigo de Jesus é possível. Jesus nos abençoa e nos capacita para isso. E nós aqui, o podcast é um podcast voltado para o público espírita, né? E nós espíritas temos sempre uma palavra falando o seguinte: estamos vibrando por você, fazendo emanações positivas, né? Então, eu tenho a certeza que tem muitos nossos ouvintes aqui que estão vibrando aí para o senhor ter mais um excelente ano de mandato e que lembre-se sempre também de Paulo, né? Que para perseverar no bom combate, mas sem violência, né, deputado? Um bom combate, no bom caminho, lutar pelo bem de todos, né? Que acho que isso é muito importante, nós estamos precisando. Muito bem. Conversamos com o pastor batista e deputado federal Henrique Vieira sobre seu livro mais recente, lançado no ano passado, O Jesus Negro, o grito antirracista da Bíblia, publicado pela editora Planeta.
Deputado, muito obrigado. Valeu, grande abraço, obrigado aí, tá? Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado do programa e fica sempre o convite para curtirem e compartilharem esse episódio. Em breve teremos novo episódio. Até lá. Fiquem bem, fiquem com Deus.